nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olá, estamos começando Famílias Restauradas aqui pela TV Evangelizar. E hoje vamos contar uma história maravilhosa aqui em São José dos Pinhais, em Curitiba. Vamos contar uma história de impossível. Você gosta? Gosta de milagres? Pois é a história que nós vamos ver aqui hoje da Ciliane. Vamos visitar a sua casa, a sua família e vamos ver o que aconteceu com essa mulher, né? Uma mulher de fé. Porque para acontecer um milagre é preciso o quê? Ter fé. E aí vamos ver o que aconteceu, qual a história da Ciliane, para que nós estivéssemos aqui visitando a sua casa, a sua família. E vamos contar também, né, uma outra história dentro dessa mesma história, que você vai ficar sabendo também durante o tempo que nós estivermos no programa, tá? Então acompanhe, vem comigo. Olá, tudo bem? Deus abençoe. Amém. Você tá joia? Tudo bem. Oi, Nenê. Oi, Nenê. Deus abençoe, Deus abençoe. A paz esteja nessa casa. Amém. Então, que bom que estamos juntos aqui, né, na casa da Ciliane. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história, uma história maravilhosa, em que você vale a pena acompanhar. E você que quer participar também do programa, você pode escrever para esse endereço que está na tua tela, né, enviando a sua história. E quem sabe um dia nós estaremos aí na tua casa também para contar essa história. Então, hoje estamos aqui na casa da Ciliane, né? E nós estamos aqui para ouvir um pouquinho da sua história. Você, então, é uma história de um impossível também, né? É. Então, nós estamos falando ali que é uma história de um milagre. E esse milagre é um milagre mariano, né? Que teve a intercessão ali de Nossa Senhora e também de São Jorge, né? Intercedendo por vocês. O milagre foi acontecendo, né? Então, o que é que aconteceu assim, ali no início? Você tem uma enfermidade, né? E que você não podia uma determinada coisa. O que é que acontece? Então, padre, eu tenho endometriose e eu não podia engravidar. Olha só. Na verdade, né, tecnicamente eu ainda não posso, porque Sim. eu não me curei da endometriose. Aham. E eu sofria muito desde os 12 anos, porque eu tinha fortes dores, cólica, a minha menstruação vinha, eu tinha hemorragia, tive anemia em função disso, às vezes caía cabelo, caía unha. E eu nunca consegui bloquear essa menstruação, porque o que acontece? A endometriose ela não tem cura. Entendi. Mas para você conseguir uma melhora, pelo menos você tem que passar um período sem conseguir menstruar, para que, né, o corpo estabilize. Uhum. E eu fiz cirurgia com 15 anos, eu retirei vários cistos do ovário esquerdo. Aham. E abscessos que a endometriose fez entre o intestino e o útero, né? E você, então, assim, não podia engravidar e ele já sabia? Já sabia. Já sabia que você não podia engravidar? Sim, porque quando a gente começou a namorar, eu tive que contar pra ele. Porque depois de um tempo de namoro, a gente resolveu casar. Sim. E como ele perdeu o pai muito cedo, ele dizia que o sonho dele era poder ser pai. Ixi. E um dia, Sabia, né? e um dia a gente estava conversando sobre isso, sobre casar, comprar uma casa. Entendi. E eu me vi obrigada a contar pra ele, né, que eu não Porque podia. doía seu coração. Foi muito doloroso pra mim. Uhum. E a gente até pensou em adotar uma criança. Entendi. Mas aí, me conta esse processo de você contar pra ele. Foi fácil? Você chegou e bum, né? Na Não verdade, posso ter eu fui meio covarde, porque eu não tive coragem de falar pra ele pessoalmente que eu não podia ter filho. Ele tava lá me contando os sonhos dele, me contando que queria ser pai.
E quando eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem de texto. E disse pra ele que eu não podia ter filho. Até porque eu tinha ido na médica recentemente, ela tinha me dito que não podia. E eu tava com um quadro bem grave de hemorragia. Era o 3º mês em que eu tava com hemorragia, tava muito mal. Ele até me levou no médico algumas vezes. E ele compreendeu, ele foi bem compreensivo comigo. E foi então que a gente decidiu começar a frequentar um lar de crianças para adoção. Mas vamos voltar lá primeiro. Daqui a pouco nós falamos sobre o lar das crianças, né? Mas a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é, com a endometriose, o que essa enfermidade ela causa em você? Infertilidade, porque eu também só tinha um ovário funcionando, né? Porque o ovário esquerdo ele ficou cheio de Você sente dores? Muito. Ainda sinto, que depois que a Mariana nasceu, a minha endometriose não curou. Então, a primeira médica tinha me dito que com a gravidez, que tinha 1% de chance até então, eu poderia curar, porque você fica, né, 9 meses sem menstruar, então, mas não aconteceu. E você ia dizendo que você tinha apenas útero... Um ovário funcionando. Isso que dificultava mais, então a chance era praticamente nula. Então, para a medicina, você não podia engravidar de jeito nenhum? Não podia. Até os médicos ficaram surpresos quando a menstruação parou de vir, que a gente desconfiou que poderia ser uma gravidez. Eu fui em 3 médicos e os 3 disseram que não era gravidez. E aí, então chegou aquele dia que você passou a mensagem. E para você, como é que foi receber essa mensagem? Você falou assim, vou casar, vou ter pelo menos uns 10 filhos. Queria montar um time de futebol, né? Mas não foi dessa vez. Dessa forma, né? Da forma biológica, né? Assim, que na verdade, assim, a gente, é o sonho, constituir uma família era um desejo nosso, desde sempre, desde que nos conhecemos, desde que a gente começou a conversar, nós vimos que as nossas ideias eram muito parecidas, eram próximas, mas ela nunca tinha me falado, assim, exatamente com essas palavras, que ela não poderia engravidar, que a gente não seria pai da forma natural. Então, realmente eu vi isso, eu recebi essa mensagem, não foi uma coisa animadora, né, agradável, mas de qualquer forma, né, bom, eu não ia largar ela por causa disso, eu não ia desistir de tudo que a gente sonhou e planejou em função disso. Porque, isso é amor, né? acima de tudo, eu amava ela, amo ela e... Bom, mais um problema pra gente lidar, mas mais uma cruz pra carregarmos, né? Exatamente. Porque sabia que tem muita gente que nesse momento abandona o outro, né? Muitas vezes é o homem que não pode engravidar, né? A esposa. E outro momento é a esposa que não pode engravidar, né? Do esposo. Então, nesse momento é o momento da separação. Quantas e quantas vezes já atendi pessoas assim, né? Sofrendo e até mesmo pedindo orientação. Padre, e aí? A minha namorada não pode ter filho, eu vou casar com ela assim? Então, eu acho interessante essa resposta sua, né? Não, mesmo que não podia ter filho, mas eu permaneci com ela porque, né, é a pessoa que eu amava. Então, assim, se ama, então você permanecer junto e depois Deus providenciaria a forma de vocês terem filho também, né? Como foi o que aconteceu, né? Não poderia imaginar, mas aí tá a nossa mocinha. Ótimo. Daqui a pouquinho, então, nós vamos lá para a creche, né? Para a creche não, para o lar das crianças. Lá, em certo sentido, nós vamos falar sobre isso, né? Esse lar em que vocês estiveram lá, mas daqui a pouquinho tudo eles vão falar. E então nós vamos vendo aí que eles foram agarrando, em especial, né? Você, Celiane, você foi agarrando nas mãos de Nossa Senhora, né? Então, daqui a pouquinho ela vai falar mais sobre isso também, né? Essa intimidade com Nossa Senhora, ela era muito religiosa, não é? Como é que é a vida desta mulher, né, junto com Nossa Senhora? Maria é minha mãe, é minha companheira, que desde então ela está sempre comigo. É ela que me ampara todas as vezes em que eu preciso de alguma coisa. É com ela que eu desabafo, que eu conto os meus sofrimentos, que eu agradeço, que eu compartilho as minhas vitórias. E hoje eu não consigo viver sem a presença de Maria.
seu nome é Maria de Deus. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida. Que bom que estamos juntos com Famílias Restauradas aqui pela TV Evangelizar. E você pode participar desse programa também enviando a sua história aqui para esse endereço que está na sua telinha. E estamos aqui então na casa deste casal, né, desta família, para contar a história, né, essa história de um milagre. Um milagre que por intercessão de Nossa Senhora. Vocês falaram que, sabendo que não podiam engravidar, aí você queria arrumar uma motivação, né? E aí encontraram então uma casa de crianças, né? Um lar de crianças. Para que esse lar de crianças? Que a gente pensou em adoção, né? Porque como a gente queria ser pai e mãe, queria ter uma família, e também foi uma maneira de amenizar a dor dele, porque ele queria ser pai. Entendi. Isso foi depois que você contou para ele, lógico. Foi. Que até então, como eu sabia que não podia ser mãe, eu me preparei para isso. Então, eu excluí a possibilidade da minha vida. Segura, neném! Aê! Pulou! Eu até pensei em fazer a pedagogia, porque foi uma forma que eu encontrei para ficar perto das crianças. Então, eu trabalhava com educação infantil. E excluí a possibilidade de ser mãe, mas como ele queria ser pai, a gente pensou nisso e começou a frequentar esse lar. Como haviam falado para você que você não podia ter de forma alguma, então aí você excluía a possibilidade. Sim. E aí lá, o que vocês faziam? Era um lar de crianças que saíam da casa dos pais, né? Que sofriam maus tratos, então era um abrigo. Não é do governo, é uma entidade. Então não era de bebês? Não, era muito difícil ter bebês lá, né? Porque geralmente também quando as pessoas querem adotar, elas pensam nos bebês, nunca querem adotar crianças maiores. Sim. Então era muito difícil. Eram crianças a partir de 3 anos. E a gente começou a frequentar e tem o programa do Padrinho Nota 10. A gente apadrinha a criança, né? Acompanha para depois pensar numa possível adoção. Só que também era um processo doloroso, porque a gente escolhia uma criança, né? Ia lá, no outro final de semana ela já não estava mais. Eita, E a gente frequentou uns 2, 3 meses. Sim. Conheceu alguém especial? Conheceu, a gente conheceu 2 crianças lá. Mas a gente chegava, já não estava mais, já tinha sido adotado, um deles voltou para a família, né? Porque a família também passa por um processo de restauração, avaliação, isso. Aí quando os pais se acham prontos, eles podem pegar a criança de volta. Isso também acontece se você adotar a criança no programa, né? Se o pai resolver que ele quer de volta, você tem que devolver. Tem que entregar. Entendi. Tem que devolver. Mas acaba que fica um meio pai do coração ali. E as famílias muitas vezes podem até se aproximar. Isso, né? podem se aproximar. Mas é aquela coisa, às vezes você não tem a certeza que você vai ficar com aquela criança, você se apega com a criança, então pra gente também foi um processo dolorido, né? A gente acabou se envolvendo lá, na época eram 16 crianças que moravam naquela casa. E a gente via uma situação que outras pessoas também apadrinhavam crianças, mas era tão triste ir lá e pegar uma e deixar as outras 15 com aquela carinha, sabe, de dor, de abandono. A gente normalmente desenvolvia atividades lá mesmo, nós não saíamos com criança justamente por causa dos demais. Então, levava uma pipoca, um filme, fazia alguma atividade em que todos pudessem participar. Isso. Para trabalhar eles, para brincar, para estar junto. Passava um sábado inteiro lá. Era uma experiência muito bacana. Muito, muito bom. Eu estou aqui emocionado. Por que eu estou falando isso? Você tocou num ponto importante. Muitos pais não querem adotar, né?
que não podem ter filhos, e aí não podem adotar. Por que eu estou um pouco emocionado assim? Eu tenho um afilhado que aos 2 anos de idade ele foi abandonado pelo pai e pela mãe no orfanato. E ele, todos os dias, quando eram as 5 horas da tarde mais ou menos, ele ia correndo, ficava na grade, esperando o pai e a mãe voltar para buscá-lo. E o pai e a mãe não voltavam. E ele ficava chorando lá, né? Isso se passaram 8 anos. Então, ele estava ali e mais 2 irmãos, uma irmãzinha e um outro irmão. E a irmãzinha foi adotada por uma mulher e o irmão chegou na idade, ele teve que sair, foi para um outro lar, foi para um outro lugar e ele ficou ali, permaneceu ali então, né? E sempre ele teve essa experiência, porque ele também passou por essa experiência de maus tratos, né? O pai morreu, a mãe desenvolveu uma enfermidade neurológica e aí ele ficava esperando, né? E cadê? Não tinha ninguém que viesse e adotava. E ele então via as crianças saindo. E o dia que ele contou isso para mim, por isso que eu me emocionei, né? Porque o dia que ele contava isso para mim, me deu muito coração, né? Saber isso. Então, acabei que eu que sou, entre aspas, o pai dele, né? E que sempre estou em contato. E aí, como é que tá, meu filho? Trato até de meu filho. Como eu sou sacerdote, não posso ter filho biológico também, eu tenho os meus vários filhos, que eu já partilhei com os meninos da equipe, né? Eu já partilhei com a Letícia também, que é a produtora desse programa, e falando para ela assim, que a gente ama como se fosse do coração, se fosse realmente biológico. E eu falava isso para uma prima minha que não podia engravidar. E eu falei para ela, por que vocês não adotam? Vocês vão amar igual vocês, como se fosse do coração. E tem muita gente que é resistente a isso. Né? Não podem ter, mas também não querem, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas o amor é grandioso, como tal, né? Como biológico. Oh, meu amor. Aí. E nada melhor do que o colo do pai e da mãe. E pego essa imagem justamente para falar isso. Tem muita criança que está aí, que estão nos orfanatos, estão nas casas, nos lares de crianças, que não encontraram um pai e uma mãe, porque muito pai e muita mãe que não podem engravidar e que, infelizmente, também não querem adotar, né? Tiraram essa possibilidade, não, eu quero. Isso aconteceu com essa prima minha, né? Que ela não podia e acabou engravidando, acabou adotando e hoje ama como se fosse filho. Ela fala, quando ela vem reclamar alguma coisa, o João Miguel deu trabalho, alguma coisa assim, aí aí eu falo para ela, então devolve para a mãe. Aí Deus me livre. Então ama como se fosse, né? E vocês então fizeram esse caminho? Você ia falar? Uma coisa que a gente aprendeu lá é que a criança, ela ama quem ama ela. Ela não escolhe alguém, ela ama quem ama. Então, se você estiver disposto a dar amor para uma criança, não tenha dúvida, não jamais vai deixar de receber esse amor também, porque a criança devolve, a criança retribui e faz tudo valer a pena. Por isso, quem ama, ama. E aí vocês, então, tiveram 2 pessoinhas maravilhosas lá que vocês conheceram e acharam que podiam ser filhos, né? E acabou que não foi. Mas que... e aí, nesse meio tempo, aconteceu alguma coisa importante. Eu comecei a passar mal, né? Eu tive hemorragia constante, durou uns 3 meses. E ele me acompanhava no médico até. E a médica, e nos exames em que eu fazia, eu passei por 3 médicos, né? A segunda médica achou que poderia ser um tumor. Então ela me encaminhou para uma médica especialista. Eu fiz uma ecografia, como é que fala? Esqueci o nome do exame. Sim. Mas acusava que tinha uma massa no útero. E então elas achavam que podia ser, né, um suposto tumor e descartaram totalmente a gravidez. Embora... Se antes, com endometriose, você não podia engravidar, então agora era impossível.
E nos exames de sangue acusava que os hormônios, né, da gravidez estavam altos, mas elas diziam que era por causa do tumor. Então foram 3 médicas, as 3 descartaram a possibilidade. Entendi. E eu estava preparada já para fazer uma cirurgia, retirar o útero, né, tomando remédios fortes já. E eu ia fazer um exame que tomava contraste para mapear, né, onde é que podia estar os abscessos da endometriose, onde é que poderia estar o possível tumor, para fazer uma biópsia. E um dia antes de fazer esse exame, eu passei muito mal, com muita dor. E era mais ou menos na região do rim. Como eu tenho um cisto no rim, em função da endometriose também, Sim. ele me levou na emergência achando que era uma cólica renal. E lá eu descobri que eu tava com 4 meses de gravidez já. E a gente ligou pra médica de lá mesmo, apavorado por causa do exame com contraste. Ela suspendeu. E durante 3 meses eu tive que tomar remédio para não abortar, também por causa da endometriose. Então foi uma gestação difícil. Ela era um bebê grande, eu sou pequena. Eu ganhei muito peso também por causa dos remédios, mas ela nasceu Graças saudável. a Deus ela nasceu. E olha, é interessante assim como Nossa Senhora caminha com esta família, que até para a compra desta casa, desse apartamento aqui, Nossa Senhora esteve presente. Ser mãe era tudo que eu esperava e mais um pouco. É uma bênção. A Mariana mudou a minha vida, ela mudou os meus dias, ela me completa e ela me faz muito feliz. Feliz de uma maneira que eu nunca imaginei que eu pudesse ser. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo em que seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Você é convidado também a participar conosco aqui nesse endereço que está na telinha e você também enviar a sua história. Quem sabe um dia estamos aí na sua casa, seja em qualquer lugar do Brasil, né? Então reza para que um dia possamos visitar você e sua família com a história que você nos conta. A restauração que aconteceu na sua família, assim como aconteceu na vida da Ciliane e também do Edielton, né? Esta família que agarrou nas mãos de Nossa Senhora ali, né? E pedindo Nossa Senhora que intercedesse. O interessante é que eles não eram muito de igreja. Mesmo ela próximo a Nossa Senhora, pedindo a Nossa Senhora, ela não era uma pessoa muito da igreja, né? Mas tem um porquê. O que aconteceu que você não participava tanto? Olha, padre, tanto eu quanto ele, a gente era descrente, porque se questionava, né? Se era mesmo verdade, se aquilo realmente acontecia, se Deus realmente existia. Quantas vezes a gente se pegou conversando sobre isso, sabe? Ah, será que existe? Será que precisa? E questionando quem ia na missa todos os domingos, quem fazia oração sempre, porque as nossas mães eram e são muito católicas, então às vezes a gente chegava em casa, estavam orando, estavam rezando e a gente falava assim, nossa, mas por que todo dia isso? E a gente conversava muito sobre isso. Novena de Natal. Reclamava inclusive das novenas de Natal que tinha que participar, né? Não queria casar na igreja. A gente casou de tanto as duas mães assistirem. Então, eram coisas... A gente fugia da igreja, essa que é a verdade. Entendi. E mesmo assim, eu pedi pra Maria. Porque é aquela coisa, quando você se vê no sufoco,
Você vai para o sobrenatural. E Você quem vai- você você- era mais próximo era Nossa Senhora. Era Maria. E eu pedia, eu não fiz uma oração, sabe, não rezei um Pai Nosso, não rezei uma Ave Maria, eu simplesmente conversei com ela. De mãe, né? Que Maria é mãe de nós todos, para uma pessoa que não podia ser mãe. Expliquei a minha dor e ela me atendeu. E desde então ela tem acompanhado a gente. Ótimo. E aí vocês, então, continuam solteiros? Não, a gente casou na igreja. Graças a Deus. Na igreja, no cartório. Aham. E aí vocês hoje participam da igreja? Sim, com frequência. Sim. É que, na verdade, uma coisa que você aprende, né, na nossa casa, na nossa família, a gente sempre teve isso. Da minha mãe, da minha avó, sempre ensinando, né, mostrando a importância. Então, uma coisa que é aprendida, ela não é esquecida, ela tá lá. E no dia que você precisa, volta. Sim. Então a gente já sabia o caminho que tinha que seguir. Já sabia o que deveria fazer. Tava lá. Ótimo. Foi E só- aí hoje vocês são atuantes na igreja? Na verdade, a gente aprende de tanto apanhar, né? Porque por mais que a Mariana tenha sido um milagre, a gente não reconheceu como milagre no começo. A gente sabia que era impossível, que teve a Mariana, ficou feliz por isso. Mas era o tipo de pessoa que recebeu o milagre e não foi grato por isso. Entendi. Então, o que levou vocês novamente à igreja, a participar dominicalmente Depois na do missa? nascimento da Mariana, né, eu tive um AVC Ó. e fiquei internada no hospital, mas eu não tive sequelas, porque novamente, quando, né, a gente passa pelo sufoco, eu pedi para Maria de novo, que ela me atendeu da primeira vez, me atendeu da segunda, ela não me desamparou. Que eu fiquei internada 3 dias, né, enquanto a parte do lado esquerdo ainda estava paralisada, mas eu saí de lá caminhando, falando normal, Olha só. não tinha nada. E quando a gente voltou para casa, começaram muitas brigas, né, aqui na nossa casa, a gente brigava muito e até então a gente não tinha o hábito de rezar, não tinha o hábito de ir na missa. Até tinha ganhado, quando a gente se mudou para casa, uma imagem de Nossa Senhora, da minha mãe, Nossa Senhora Aparecida. Esta? Essa. Ah, tá. E a gente guardou ela dentro de uma caixinha de sapato no guarda-roupa. Porque eu fiquei pensando, nossa, onde que eu vou colocar essa imagem? Coisa de gente que, né? E a gente realmente não tratou ela com devido respeito. Até que um dia eu resolvi tirar ela da caixinha, coloquei ela... Tava guardada lá? Tava guardada. Esquecida. Coloquei ela em cima da geladeira, né? Um lugar em evidência. De tanto a minha mãe pedir para que eu tirasse, né? Para que eu acendesse uma velinha, que ela ia proteger a minha casa. E a gente acendeu a vela para ela e tudo se encaminhou, sabe? As discussões pararam e a gente brigava sem motivo. Que no nosso namoro a gente nunca brigou. Olha só. Nunca. A gente sempre se deu muito bem. E depois começou as brigas, o desentendimento e a gente pensava em uma possível separação. Porque já não se tinha mais diálogo dentro de casa. Então, tão pouco tempo, mudou tudo, sabe? E quando eu tava no hospital ainda, um pouco depois de ter pedido para Nossa Senhora interceder por mim de novo, me veio o pensamento de procurar ajuda, sabe? Que eu podia estar com alguma coisa, que aquele AVC não era normal. Entendi. Porque no hospital eles não acharam uma causa para o meu AVC. Possivelmente foi um coágulo que passou de um lado do lado que entra o sangue para o lado que sai, porque eu tenho um buraquinho entre as duas válvulas, né? Mas na época ninguém descobriu isso. No coração? No coração. E ninguém descobriu. Minha filha, mas então você é um milagre mesmo, né? Assim. Com tanta coisa você... É assim, ninguém sabia e a médica do coração disse que 90% das pessoas têm isso e morrem sem saber. mesmo? Que é difícil acontecer e que geralmente quando acontece, quando se descobre é na infância, Olha só. né? Descobriu depois, talvez por causa do ganho do peso, né? Na Sim. gravidez. E me veio na cabeça que eu procurasse ajuda porque aquilo não era normal. Entendi. Então eu comecei a pesquisar no hospital mesmo, na internet.
e achei um padre que era exorcista. E no dia que eu saí do hospital, eu comecei a falar pra ele desse padre. Quero ir nesse padre. E ele achou que eu tava doida, que eu pirei de vez, entrei em surto, porque realmente é difícil pra uma mãe deixar um bebezinho tão pequenininho, né, sozinho, ficar longe. Eu fiquei com medo que ela estranhasse, porque até então ela nunca tinha ficado com outras pessoas. E ele corria para levar as coisas para mim no hospital, ele ficava comigo e ela ficava com a minha mãe, né? Sim. Com a minha mãe e com a minha irmã. E foi bem difícil. E você foi lá e recebeu oração. O que aconteceu na hora Foi até difícil pra gente achar esse padre, porque a gente não achava nenhum endereço. Eita. Foi procurar e passava a rua, e foi um sufoco. Ele já tinha ficado bravo e eu continuei insistindo que eu queria ir. Quando a gente chegou lá, é uma livraria, ele atende numa livraria e as pessoas rezam o terço enquanto esperam para ser atendidas. E na hora que eles começaram a oração, o meu lado esquerdo travou novamente. Eu não conseguia me mexer. E eu parei, sentei e fiquei imóvel. E só consegui dizer para ele que tinha travado por mensagem de texto com a outra mão. Então ele tinha vários terços na parede e a moça, que era dona da livraria, falou assim, dá um terço para ela. Ele colocava o terço na minha mão e era involuntário. Minha mão puxava, eles tentaram me dar água benta, a boca fechava, fiquei toda molhada. E quando eu entrei na sala para falar com o padre, para receber a oração, passou, sabe? O padre não identificou que eu tinha alguma coisa a mais. Ele até disse, nossa, você tá bem, porque ele fez a oração. Sim. E nada aconteceu. E pelo que a gente acompanhou lá, geralmente as pessoas ficam irritadas, ficam bravas, não aconteceu nada. E ele olhou pra mim e falou que... o padre disse que eu também tava com coisa na cabeça. Entendi. E tinha uma senhora lá, a dona da livraria, que ela também é muito devota de Maria. E ela falou que estava em oração e inconscientemente Maria disse para ela que me tocasse. E ela passou por mim e encostou a mão no meu ombro a hora que eu saí da sala do padre. E novamente eu travei. Então ela voltou e insistiu para que o padre fizesse a oração de volta. Entendi. E ela levou para dentro da sala do padre uma imagem enorme de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Fátima. E foi assim que eu me livrei do que eu tinha. Quando você saiu de lá, então, de lá pra cá... Nossa, melhorou muito. Nunca mais a gente brigou. Ótimo. Nunca mais aconteceram essas discussões sem motivo. Não tinha um motivo. Sim. Eu não tenho mais problemas de saúde. Até então tomava remédio para pressão. Estava tomando remédio para o coração. O meu braço do lado esquerdo, sem um motivo, ele não funcionava. Cheguei a perder o emprego por isso, porque... os médicos pediram que cada vez que o braço parasse com os movimentos, eu voltasse ao hospital para fazer, né, um novo exame, porque eles não sabiam o que era. E não iam saber, porque não tinha um motivo. Olha só. E então não aconteceu mais. Ótimo, graças a Deus. E vocês me falaram também que quando vocês foram comprar esse apartamento, você também pedia a Nossa Senhora que intercedesse. Porque a compra do apartamento foi bem difícil. A gente queria, né, sair da casa dos pais, queria casar. A gente começou a trabalhar junto, dando aulas particulares. Ele dava aula de física e matemática e eu de português, para juntar dinheiro para poder comprar ou alugar alguma coisa. Só que como a gente não tinha muito dinheiro guardado, era difícil a gente achar um lugar que fosse bacana pra gente morar, que fosse seguro, porque ele continua dando aulas particulares. E às vezes ele chega muito tarde. E até que a gente encontrou esse apartamento. E aí teve algum sinal de que Nossa Senhora estava à frente? Esse apartamento aqui, ele foi um achado, padre, porque ele fica num lugar, né, muito bonito. Ele foi um apartamento de baixo custo, né, que era o que a gente podia pagar, e ele estava todo mobiliado. Olha só. Só que quando a gente procurava a casa, a gente não pensava que ia ter um filho, né, pelo menos não tão já, exatamente. Porque até então o processo da adoção ia demorar uns 3, 4 anos ou até mais. E tinha um quarto de criança mobiliado, um quarto de menina.
Ah, E é? a gente pensava... Um quarto de menina. Um quarto de né? menina. É importante Com dizer. cortina. E vocês não pensavam nem em Não, gravidez e o porque... quarto tinha Não, a gente ia fazer tudo. uma biblioteca É, lá. a gente pensava em fazer uma A gente biblioteca. montava Então o ia quarto. tirar até o quarto da menina. É, a gente e... pensava em fazer um sofá com berços que tinha, tirar os móveis, tudo, porque tinha tudo, até cortina no quarto tinha, o lustre e tudo. A gente teve que adaptar algumas coisas, sabe? Revestir, porque os móveis não estavam 100%, porque o apartamento é antigo. Sim. Mas estava completo. E olha o que eles encontraram na parede aqui desta casa, né? É, tava de A frente pessoa pro saiu quarto. e deixou aí Deixou. a imagenzinha de Nossa Senhora, né? E aí descobriu então essa medalhinha e mais um sinal de que Nossa Senhora estava intercedendo. Então o quarto de menina, já dando um sinal para vocês, ó, olha o que eu estou preparando para vocês. E aí, então depois, diante de tudo isso, qual seria o nome dessa criança então? Mariana. Dessa menina que viria. Né, Mariana? Ah, A gente acha que foi Maria que escolheu o nome dela, porque assim que eu vi, né, a ecografia, o primeiro nome que me veio à cabeça foi Mariana. ótimo. E ele estava esperando lá fora, porque até então ele achava que era um rim. E quando eu saí da ecografia e fui contar para ele, eu disse que eu estava grávida e que se fosse menina ia ser Mariana, ele concordou. Graças a Aí, Deus. Mariana. Então, olha que história linda, né? Dessa família que antes acreditavam em Nossa Senhora, mas eram um pouco distantes da igreja. Hoje, depois de tantos milagres que eles experimentaram, né? Ainda assim, vocês demoraram aí, né? Se casaram, foram para a igreja e também vocês participam hoje, né? Eles são participantes e fizeram aqui um pequeno altar na casa deles, onde eles têm oração diária, né? Segundo o que eles disseram. Então, veja como Deus mudou tudo na vida deles por intercessão de Nossa Senhora. Assim também, né? Nossa Senhora pode mudar tudo. Ou então Deus pode mudar tudo, tanto por intercessão de Nossa Senhora, quanto também, né, você clamando e pedindo diretamente a Ele. Então Nossa Senhora, ela não veio tomar o lugar de ninguém. Ela é uma graça a mais que nós temos, né? Assim como a Ciliane, ela tinha essa dificuldade, né, de a proximidade com Deus, assim, de falar diretamente com Ele, ela teve a proximidade com Nossa Senhora. E na simplicidade dela, tem muita gente que fala, como é que eu rezo a Nossa Senhora? Tem que rezar o terço? Não, ela falou somente, ela conversou. E isso é oração, né? Falar com Deus. E ela falou e ela foi ouvida, sendo ouvida sempre, né? Nossa Senhora foi intercedendo e as graças foram acontecendo. Então essa família restaurada, graças a Deus, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos até conhecer o quarto da Mariana, né? O quarto que eles chegaram aqui já estava pronto, né? Daqui a pouquinho nós vamos conhecer então. Vamos cantar, daqui a pouquinho nós vamos colocar em oração. Você que não pode engravidar, você que tem aí dificuldade também e que não aceita, né, uma adoção, você que nesse instante está com problema, né, para não engravidar, vamos pedir a Deus para que te dê essa graça da gravidez, né, para você engravidar. Você que está na dificuldade também do casamento, vamos clamar ao Senhor por intercessão de Nossa Senhora que ela os ajude, te ajude. Vamos cantar um pouquinho mais, Fernando? Vamos lá. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Maria que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Juntos. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Meu motivo maior para ter fé
não só pelos acontecidos na vida, mas na minha filha. Quando eu olho para ela, eu lembro que ela é o milagre, que é o maior presente que eu podia receber. E lembro de como Deus é bom, de como Ele teve compaixão, né? E ela é um motivo maior para que eu tenha fé em Deus e para que eu continue seguindo o meu caminho. Vamos colocar em oração agora esses pedidos, essas intenções, como nós havíamos falado antes. Porém, nós vamos num lugar especial aqui, que é o lugarzinho onde Nossa Senhora preparou para que Mariana estivesse, né? Que ela morasse, que ela ficasse ali e descansasse. Então vamos lá conhecer um pouquinho o quarto da Mariana, vamos? Que Nossa Senhora preparou para ela. Vamos lá. Pois é, então esse é o quartinho, Esse é o quartinho que Nossa Senhora preparou então para Mariana, né? Todo em rosa, tudo direitinho. É do jeitinho que tá. A gente só mudou, colocou as borboletinhas que não tinha. Ótimo. Então nós vamos colocar aqui as orações, as intenções, né? De muitas mulheres que não podem engravidar, muitas mulheres também que têm endometriose, né? Vamos colocar aqui em oração muitas mães que estão enfermas, não podem cuidar dos seus filhos. Muitas mulheres que passaram por essas situações em que você passou, né, de ter que ir para o hospital, a neném ainda pequena e você lá internada. Vamos colocar aqui as mulheres que estão doentes, né, com outras enfermidades, que não podem engravidar, enfim, as mulheres que não podem engravidar, que gostariam de ter um filho, mas têm que adotar. As mulheres e os homens também que têm essa dificuldade da adoção, nós apresentamos aqui agora. Por intercessão de Nossa Senhora. Pedimos a Nossa Senhora que interceda junto a Deus. Que o impossível possa acontecer. Né? Que Jesus ele intervenha nessas situações. Que Jesus ele venha visitar estas mulheres, esses homens, visitar, Senhor, essas famílias. Assim como o Senhor visitou e restaurou esta família, o Senhor também pode restaurar a família que agora nos assiste. Senhor, nós te pedimos que dê a graça da bênção, né, da gravidez àquela mulher que não pode. Peço, Jesus, que aconteça um milagre mesmo. Aquelas mulheres também que não podem engravidar de jeito nenhum, assim como houve esse milagre, né, com a Ciliane também, que possa acontecer também um milagre com tantas mulheres e que seja isso um instrumento de graça, de testemunho para muitos. Peço a Nossa Senhora que interceda também, né, por todas as mulheres que estão na tristeza, na angústia, né, que não podem ter filho, descobriram esses tempos que não podem ter filho. E peço, Senhor, a graça então daquelas crianças que estão sem pais lá nos lares, nos orfanatos, que elas encontrem um pai, uma mãe. Nós pedimos agora por intercessão de Nossa Senhora. Rezemos com muita fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Quero aqui dar a bênção, né, neste quarto que Nossa Senhora preparou para Mariana. A bênção para você que está em casa, a bênção sobre esta família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.